Seja bem-vindo a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre um livro muito especial, que você já sabe qual é, obviamente, que é A Sombra do Vento. A Sombra do Vento é um livro escrito por Carlos Ruiz Zafón, que é um escritor espanhol, e eu tô fazendo essa resenha depois de ter lido ele depois de 6 anos, sabe? No final eu vou falar um pouco sobre como foi essa releitura, e se você ainda não leu, eu espero muito te convencer a ler, porque esse livro vale muito a pena. Esse livro aqui. Nosso protagonista, Daniel Semperi, tem um pai que é dono de livraria e também é um livreiro. Quando o Daniel completa 11 anos de vida, ele leva o Daniel até um lugar muito especial que se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse lugar é um grande e secreto santuário de livros. E quando você vai a primeira vez neste lugar, você tem o direito de adotar um livro. E é lá que o Daniel vai ter contato com o livro que adotou, chamado A Sombra do Vento. Escrito por um autor que não é nada conhecido, chamado Julian Carrà. E Daniel, assim como muitos de nós, vai direto pra casa, devora esse livro com fluidez, com rapidez, com vontade, porque o livro é muito bom e conquista ele imediatamente, a ponto de surgir em Daniel uma vontade enorme de ler outros livros deste autor. Ainda mais porque o livro ele é muito interessante, afinal ele vai trazer, o livro de Julian, vai trazer um rapaz que vai em busca de seu pai, porque ele descobre que ele nunca conheceu o pai dele, ele não sabe quem é. E aí, quando o Daniel vai atrás de saber sobre mais livros de Julian Carrà, é estranho, porque ele descobre que é um autor cujos livros não tem mais no mercado, não são mais vendidos. Não há mais livros disponíveis nas livrarias, nem nas editoras, simplesmente os livros de Carrà sumiram. E curiosamente, o livro que o Daniel tem em mãos pode ser o único exemplar de A Sombra do Vento que existe, porque todos os outros livros foram queimados. E sim, existe alguém que está à procura dos livros escritos por Julian Carrà para queimá-los, e é justamente isso que coloca a vida do Daniel em risco, porque ele tem, afinal, um dos livros de Julian Carrà nas mãos. Só que, obviamente, nada para por aí, porque Daniel decide investigar o mistério por trás desse sumiço aí do Julian Carrà, e por que tem uma pessoa querendo queimar os livros dele. E aí, gente, a gente vai entrar numa aventura cheia de mistério, com bastante suspense, com pessoas que falam verdades, mas também falam muitas mentiras, com personagens duas caras, com personagens incríveis, que a gente conhece figuraças aqui nesse livro, e o Zafón, é incrível a riqueza de personagem que ele traz pra gente. O livro, em certo momento, passa a contar sobre a vida do Daniel quando ele já tem 18 anos adiante, e é aí que a gente vai engatar mais a fundo nessa investigação que ele inicia. E ele não tá sozinho. Inclusive, a figura que mais acompanha ele é uma figura extremamente excêntrica e muito cativante, além de muito sábia, que é o nosso querido Fermín Romero de Torres. É um personagem com muitas histórias, e o Daniel tem o primeiro encontro com ele quando Fermín é um morador de rua, e isso é um elemento que eu amo nesse livro, porque os personagens, muitos estão à margem, ou muitos fazem parte de uma minoria, e o Zafón, ele trata esses personagens com muito respeito. E eu amo como o Daniel e o pai dele acolhem o Fermín. É precioso, é precioso. O Fermín é um personagem muito sábio, e muita coisa, muita essência desse livro que chega em mim, vem através das falas e das percepções e das jogadas de realidade numa linguagem muito satírica do Fermín. Sério, ele tem reflexões incríveis, muito incríveis. Muitas das coisas que eu marco aqui são falas dele. Muita coisa que ele falou aqui me afetou muito, porque eu reli esse livro no mês de outubro, né, 2018, então, e momento tenso aí da política, então muita coisa chegou pra mim como uma grande percepção, assim, caramba, sabe? Então esse é um livro que, ao longo dos acontecimentos, naturalmente vai gerando esse tipo de reflexão em você. Uma das falas do Fermín, inclusive, que pegou muito em mim quando eu tava relendo, é que nessa vida o que comanda tudo é o preconceito. Uma parte dessas e outras reflexões que o livro traz é justamente o contexto em que se passa essa história, que é uma Barcelona lá por 1945, 1950, após, né, o final da guerra, né, da Segunda Guerra. Então tem muita coisa ainda se ajeitando, mas também tem muita violência, tem muita corrupção, muita violência por parte da polícia militar. Zafón traz muito os perigos dessa época, as várias violências, desde violência de gênero, homofóbica, ao abuso de poder. Então é isso que vai trazer com muita frequência esse clima de tensão nesse livro. Junto, né, aí pra enfatizar todo o mistério e todas as coisas que alguns personagens estão tentando esconder. Tudo derivado de teias de relatos, de ouvidos, de pessoas que estão entrelaçadas nessa história, por trás também do mistério do Julian Carrà.
Você nunca sabe se tem alguém espionando. E aí o engraçado é que assim, você pega esse livro pra ler e tal, e aí o livro que você tem em mãos conversa com o livro que o Daniel tem em mãos, e esse livro conversa com a vida de Julian Carrà, que conversa com a vida de Daniel Semperi. Ou seja, tem muita coisa aqui que tá entrelaçada. Muita coisa. E aí, por conta disso, você realmente mergulha na história, tanto da que Daniel vive, quanto a vida que o Julian viveu ou não. E isso porque o Zafón sabe conduzir muito bem essa narrativa. Na verdade, elementos ideais pra trazer tanto uma atmosfera meio macabra, com aquele que é muito trágico, muito melancólico, mas também muito poético. A narrativa do Zafón é absurdamente poética, de verdade. Eu gosto demais. Porque ele consegue me transportar pra essa Barcelona antiga e tudo potencializa, sabe, na imaginação. Isso é uma coisa que sempre me prendeu em Zafón, e foi por isso que imediatamente, quando eu li a primeira vez esse livro, ele se tornou um dos meus autores favoritos. E reler esse livro foi uma coisa fascinante. Eu lembrava de algumas coisas, de muitas coisas na verdade, mas também esqueci coisas fundamentais dessa leitura. Então, reler foi como ler certas coisas pela primeira vez, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Me veio com uma outra maturidade, eu percebi outras coisas, porque eu tinha uma outra impressão dele em 2012 e hoje em 2018 eu tenho uma impressão completamente diferente, muito mais amadurecida. Entendo todo o teor político, porque esse livro é muito político. A gente consegue ver nas entrelinhas do que o Zafón traz aqui uma opinião muito pessoal do autor também. E é por esses e outros motivos que eu vou sempre recomendar esse grande romance espetacular de Zafón. E é isso que eu tenho pra falar. Vamos ler este livro! É isso, pessoal! Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, me conta aí nos comentários o que você acha desse livro. Até o próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras.